Olá, advocacia. Eu sou Lúcia Bludeni e hoje nós vamos conversar com a advocacia, com os estagiários e seus familiares sobre a questão da saúde física e tem seus reflexos também na saúde mental. São pequenos hábitos que a gente pode estar alterando e para isso a gente tem um convidado muito especial hoje, que é o doutor pela Universidade Federal de São Paulo em Ciências da Saúde e Cardiologia e co-supervisor vinculado à Universidade de Kent, nos Estados Unidos. O nome dele é Silvio Alabastre. Ele é docente da Universidade de Mogi das Cruzes e ele é mestre especialista em fisiologia do exercício pela Unifesp, que é a Escola Paulista de Medicina, né? Aqui do estado de São Paulo. Ele é ganhador do prêmio Top Business de Inovação pela Ordem dos Parlamentares do Estado de São Paulo. E o professor Silvio Alabastre tem muito a dizer aos colegas advogados sobre a importância da prática esportiva, os benefícios da atividade e os riscos que se corre quando ela é mal orientada. Portanto, eu estou insistindo com os colegas, jovens advogados de meia idade, cinquentões, e aqueles também mais velhos da terceira idade como eu. Nós precisamos fazer exercícios físicos pequenos, poucos e simples. E é o que o nosso convidado hoje aqui, o professor Silvio Alabastre, que eu vou te chamar de Silvio, tá bom? Claro. Vai nos orientar. Bem-vindo, Silvio. Muito obrigado, doutora Lúcia Bludeni, pelo convite. Para mim, eu vou usar aqui as nossas palavras triviais, né? É uma honra, uma alegria muito grande. Para mim é uma conquista poder compartilhar num espaço tão importante que é da ACASP, da OAB. E estou aqui à disposição para desenvolver esse assunto que eu acho que vai ser bastante interessante, inclusive na atualidade. Sim. A gente tem uma dificuldade, Silvio, de conscientizar as pessoas da diferença entre o exercício físico e a atividade física. Perfeito. Você pode nos dizer como que a gente pode obter uma performance e qual é essa distinção? Claro, entre atividade e exercício físico. Ótimo, legal. Excelente pergunta. Para a gente começar nosso bate-papo de uma forma conceitual. As pessoas acabam, por ser leigas, isso é natural, confundir um pouco algumas nomenclaturas. E isso faz uma diferença muito grande quando se fala em saúde, quando se fala em esporte, quando se fala em alto rendimento. Então, vamos pensar num passo a passo. A atividade física é qualquer movimento que o corpo executa que tem um gasto calórico. Ou seja, gastou energia, é uma atividade física. Historicamente, os advogados antigamente andavam muito para ir a fórum, para ir aqui e ali, cartório. Ainda andam, sim. Mas andam muito menos com a tecnologia da informação, que a gente trabalha muito dos computadores hoje. Perfeito. E aí, doutor Lúcia, esse é um exemplo muito inteligente da sua parte, porque o caminhar já é uma atividade física. E a atividade física ela tem uma série de benefícios por si só. Então, a gente vai fazer uma forma de escalonar essa explicação. Então, por exemplo, imaginamos um idoso de 70 anos de idade que ele não faz musculação, que ele não faz uma natação, ele não tem um esporte, alguma coisa definida. O fato de ele fazer atividade física, ele já tem vários riscos de morte, né? Riscos cardiovasculares, diabetes, diminuídos. Só pelo fato de andar. E não é uma caminhada que ele resolveu ir para um parque. É como você acabou de falar. Então, os advogados, antigamente, eles trabalhavam e andavam. Isso já é uma atividade física. E a atividade física, ela já tira a pessoa do sedentarismo. E aí, vou fazer aqui mais um parênteses. O sedentarismo também é uma coisa que as pessoas falam com muita frequência. Eu sou sedentário, não faço nada. E isso aí tem que ser bem esclarecido. Porque não fazer nada significa ficar parado o dia inteiro. Então, imagina uma pessoa que fique vendo televisão das 8 da manhã à meia-noite. Esse é um sedentário, porque ele está parado. Se ele resolveu passear com o cachorro, lavar o carro em algum lugar, ele já é uma pessoa ativa. Talvez de forma não suficiente, mas ele já não é mais sedentário. As pessoas confundem o sedentarismo com a prática do não esporte. Só que o esporte é uma outra coisa. Aí tem outra classificação. Então, eu gosto muito de encorajar as pessoas, começando com essa frase, que se você faz atividade física, você já não é mais um sedentário. Porque quanto mais ela reafirma que ela é sedentária, menor a chance dela querer fazer alguma coisa. Cai naquela condição passiva, né? Eu já sou sedentário, não faço nada mesmo, então vai continuar como tá. O fato de você fazer uma coisa com atividade física já é bom, ainda mais se você é um idoso. Pronto.
O exercício físico está num outro patamar, que faz parte da atividade física. Ela é maior que o próprio exercício físico. Porque o exercício físico ele é algo planejado. Há um objetivo, há um rendimento. Ele pode ser um rendimento amador ou pode ser um rendimento de alto nível. Foi o exemplo que nós tivemos nas Olimpíadas. Então, o exercício físico ele difere disso. E o esporte são as atividades. Então, o cara pratica um tênis, ele faz uma corrida, ele faz uma caminhada, um trekking, uma musculação. Então, essa distinção é legal, para que as pessoas entendam que movimentar o corpo já tem um benefício muito grande. Essas que seriam as diferenças conceituais mais importantes. Certo, então, basicamente, você está mandando a seguinte mensagem. Se a gente tem algum tipo de movimentação durante o dia, sabe, sai com o cachorro, procura andar no Sim. seu bairro a pé, não precisa ser uma caminhada muito grande. Procura, por exemplo, quem mora em condomínios, em apartamentos, que tem a esteira ali à disposição, se andar uns 30 minutos na esteira por dia, já é o suficiente, ou a tal da volta do quarteirão, mas pelo menos por 30 minutos, mais ou menos. Sim. Já sai dessa condição de sedentário. Então, o sedentário é aquela pessoa que fica praticamente sentado o dia todo. Exato. Deitou, dormiu, levantou, mal tomou seu café da manhã, já senta no computador, dali não sai, passa horas. Quando vê, já está de noite, ainda assiste um filme, fica até de madrugada, custa para dormir. Isso é um hábito muito comum entre os advogados. É isso mesmo. Por isso que eu estou reforçando isso. Exato. E a gente não está condenando Claro, o comportamento de ninguém, apenas mostrando que pequenas atividades físicas já representam muito. Exato. E aí, doutora, já vale fazer uma outra informação importante. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela vem ao decorrer dos anos mudando algumas orientações. Ali vem o que é mais importante para o mundo inteiro em relação à saúde pública ou à saúde pública em geral. Então, a gente tinha até um tempo atrás a recomendação de 3 vezes por semana de meia hora de atividade física. Isso dobrou. Hoje é de 300 minutos por semana. Aí é uma conta simples. Não precisa de muito tempo de movimento por dia para você não ser mais ativo. Se a gente pensar em 50 minutos ali, 40 por dia, que há um movimento, você não é mais sedentário. Agora, nesse exemplo que você deu, isso é muito normal hoje, inclusive depois da pandemia, a questão do online, tudo muito prático. A área de vocês, eu não entendo, claro, mas eu acho que ela se transformou, já vinha se transformando, hoje mais ainda com a questão digitalizada. Então, a tendência é o cara ficar ali, o advogado, a advogada ficar o tempo todo sentado. Muito bem. E aí tinha algumas diretrizes, essa foi uma delas que você falou. Então, pratique meia hora de caminhada 3 vezes por semana. Hoje, a Organização Mundial de Saúde ela dá uma outra preconização, é outra orientação. Movimente-se. Qual é a orientação? Qual é o teu movimento? Movimente-se. Então, assim, em função... Não tem um movimento específico. Não. Movimentar. Então, em função da quantidade de sedentarismo que está aumentando no mundo, essa foi a nova diretriz, recentemente, do ano passado. Que é importante que você se movimentar, mas não se preocupar com o exercício. E aí, assim, alguns advogadas, outras pessoas podem pensar, tá bom, mas como é que eu perco peso e ganho massa muscular? Aí é o exercício físico. Então, é um outro planeta. Então, aí você vai ter um objetivo para essa finalidade. Porque as pessoas sempre ainda fazem muito isso, de associar a atividade física com alguma coisa voltada para a parte da parte corporal, é um pouco mais de... parte de vaidade. Exatamente. E aí é uma outra condição. Então aqui é legal distinguir. Pode também ter. Sim, que deve, quem inclusive. Quiser. Mas a forma de se tratar é diferente, isso daí, de treinar isso daí. Então é legal distinguir que, embora você... Se você tiver objetivo para perder peso ou ganhar massa muscular, é outra estratégia. Agora, se a sua preocupação é a parte cardíaca, é a parte de diabetes, é se sentir bem, a tal da saúde mental tão falada hoje, o movimentar resolveu. Até fazer aqui uma curiosidade, fisiologicamente falando, qualquer movimento que a gente faça em 15 minutos, ele já libera a tal da endorfina, ele já causa uma condição melhorada de respiração para qualquer movimento. Então, isso é importante já orientar no começo do bate-papo, que essa condição já leva a pessoa para um diferencial. Então, se esse advogado está o dia inteiro sentado, ele resolveu, deixa eu tomar um café ali na padaria, ou eu vou levantar e fazer um café, depois eu volto. Isso somado já coloca uma condição de ativo. Perfeito. Bom, eu vou seguir aqui um pequenino roteiro que a gente tem, mas a gente pode ir mudando, obviamente. Como está a prática da atividade física no Brasil? O brasileiro pratica atividades físicas tanto quanto deveria?
E se pratica de forma correta? Isso é uma configuração que acho que vem mudando muito a geração de hoje. Né? Acho que da nossa geração para essa teve algumas mudanças comportamentais. Então hoje ele se preocupa um pouco mais com a questão da imagem. Acho que é uma condição muito importante que é a própria cobrança social. Então hoje exige uma pessoa magra, exige uma pessoa forte para que tenha uma aparência, entre aspas, competitiva no dia a dia dela. Então isso já é uma configuração diferente, mas os índices eles não mudam. Deixa eu só pegar aqui minha colinha, porque eu sou bom na parte sistemática, mas eu tenho mais vara na parte numérica. Então assim, vamos pensar o seguinte, 52% dos brasileiros não fazem o exercício físico. Veja que aqui eu já distingui. É o exercício físico que você explicou, que é aquele programado, planejado. Exato. Tantas vezes por semana, com o objetivo de você buscar mais musculação. Exato. De buscar mais respiração através da natação, Exato. por exemplo. Atividade física é aquela que você falou. Qualquer o advogado movimento. levanta, faz movimento. Em vez de usar o controle remoto, ele puxa o portão, levanta, abaixa. Porque eu faço questão de fazer isso. Eu sei o que você está falando. Sim. Porque até hoje eu faço questão de fazer esses movimentos, além de eu ter alguma atividade física. Eu não me poupo nessa hora. Sim. Tem gente que não quer fazer nada. Não quer abrir uma porta de carro, não quer levantar porta-mala, não quer puxar um portão. Sim, sim. Isso tudo faz muito bem pra gente. Sim, e é essa condição, doutora Lúcia, que coloca a pessoa em condições de saúde. Não de uma performance, mas da saúde ela já coloca que é essa distinção só que essa você condição. vai falar agora. E aí é interessante também a gente perceber que quando os dados eles chegam pra gente da mídia, eles têm essa frase. Acho isso muito importante. 50% das pessoas no Brasil não fazem atividade física. Não é bem assim. Então nós estamos afirmando que 50% dos brasileiros ficam em casa parado. E não é. Ele não faz o exercício físico. Então é uma parcela grande. Desses que fazem, 8% fazem 2 vezes por semana. Então aí já tem uma queda enorme. Quando eles fazem, ainda que seja exercício físico, a quantidade de vezes por semana é de 2 vezes. 13% fazem 3 vezes por semana e 22% fazem diariamente. Então a gente vê que essa taxa ela vai diminuindo à medida que a frequência aumenta. Agora lembre-se que a gente está falando do exercício físico. Então agora já envolve uma questão de planejado, programado. Então a frequência para isso é muito importante. Então esses são os números que nós temos no Brasil. 50% não fazem e à medida que vai aumentando a necessidade de ser uma frequência maior, menor vai ser nossa taxa. Perfeito. Fala um pouco pra gente sobre a relação da prática esportiva e a idade. E quais as restrições que o idoso pode ter na prática de esportes? Sim. Aqui a gente poderia comentar uma linha. Então nós temos durante a vida uma fase dos 0 aos 25, 30 anos, que é onde nós temos a maturidade. Daí para frente a gente... É difícil falar essa frase, porque o cara que tá ouvindo, já ouvendo, né? Fala, cara, então para mim já era, né? Tô com 50, 70. Mas a gente tá falando de biologia. Mas 50 para 70 tem uma diferença enorme. Bem grande. Então é legal a gente falar, nós estamos dizendo de biologia. Então a biologia, ela é verdadeira e não tem como mudar isso. Então, até os 30 nós temos a maturidade. Dos 30 aos 50, e aí entra nessa estratificação, nessa faixa que você comentou, a gente não percebe muito essas perdas. Não. Dos 50 aos 60 é um pouco mais perceptível. Dos 60 isso é mais forte. E aos 70 a gente realmente tem uma queda física muito grande. Quando eu falo queda física, quer dizer que nós não somos incapazes e nem limitados. Mas algumas condições já estão mais difíceis de serem realizadas. Passo é mais devagar. Exato. E aí nós temos uma outra perda para 85 e 90 anos. E acima de 90. E hoje a gente tem que colocar essa classificação, porque chegar aos 90 hoje não é algo desafiante para ninguém no século XXI. Isso é fato. A idade média no mundo está em 80, o Brasil está em 76, então facilmente atinge mais de 80. Agora, quando se fala em terceira idade, a gente usa uma frase no treinamento físico que chama-se o seguinte: quanto menos treinado, mais treinável. Então, quanto menor a condição física da pessoa, mais ela ganha. Então, vamos colocar aqui 3 comparações, que acho que vale a pena, que são bem estratificadas, bem separadas. Se nós temos um adulto que ele vai praticar exercício físico, ele tem uma resposta porque está na fase maturacional dele. Então, ele tem a parte hormonal muito alta, então a resposta é mais rápida, tudo isso acaba sendo mais facilitado. Se a gente pega uma pessoa de meia idade, ali 50 anos de idade, ela consegue performar. Ela ainda tem como ganhar massa muscular, perder peso, se sentir bem melhor. No entanto, imagine um idoso de 60, 70 anos que ele nunca treinou.
A resposta dele é muito mais rápida. Eu vou dar um exemplo só. Olha só. É muito rápida. Então, imagine que um idoso de 65, 70 anos, ele nunca treinou. Nessa faixa etária, a gente tem que ter objetivos diferentes do que quem tem 20 anos de idade. Embora, eu costumo dizer muito na universidade, que a gente não pode tratar um idoso de 70 anos como se fosse um idoso. Existem duas distinções. A idade cronológica e a idade funcional. E hoje nós temos idosos de 65 anos que não aparentam isso de forma alguma. Muito bem. Então, se esse idoso não fez nenhuma atividade, que é o exemplo que eu estou passando, e ele começa a fazer um trabalho, por exemplo, de resistência. E aqui vale destacar essa palavra, um trabalho de resistência, não de musculação. Porque a musculação é uma das formas de resistência, que nós vamos ver mais para frente, que não é só ir à academia para ter ganho. Existem outras formas com a resistência do próprio corpo, por exemplo. Então, se ele começa a fazer isso, em 2 meses ele ganha aproximadamente 40% de força. Isso não acontece com o jovem. Então, imagina um idoso que está com 70 anos de idade, que ele está perdendo força, que isso pode levar à queda, que dificulta as atividades do dia a dia dele, que nós chamamos de AVDs, atividade da vida diária, que são as básicas. Ir próximo de casa, tomar um banho, fazer a comida. É que vai ficando mais lento. Exato. E ganha 40% em 2 meses de treinamento. Então, quando a gente fala de idade, toma muito cuidado. Porque não existe essa condição de idoso e não ganha. É exatamente ao contrário. Se ele tiver destreinado ou menos ativo fisicamente, ele ganha muito mais do que um jovem. Bom, eu vou agora entrar com você num outro tema que é dentro disso que você está falando, que é muito interessante. Eu acredito que os colegas que estão acompanhando puderam perceber essa diferença entre atividade física e condicionamento físico. Uhum. Né? Atividade física a gente tem todos os dias, ninguém está parado. E você já deixou claro que é muito difícil uma pessoa 100% sedentária. Embora a nossa profissão caminhe com esse olhar, mas qualquer movimento é válido para tirar essa condição de sedentarismo. Você explicou aqui também para a gente a questão dos jovens, mais jovens, média idade e terceira idade, os ganhos se eles tiverem uma orientação clara para um treinamento dirigido, né? Uhum. E aí eu pergunto para você, eu posso treinar sozinha? Por exemplo, eu, Lúcia, e quem está na minha faixa etária dos 60 anos, eu posso treinar sozinha na academia, sem orientação profissional? Vamos lá. Nós temos academias, sim, que se proliferaram, e esse esclarecimento para a gente é importante. Sim, perfeito. Vamos lá. Se a gente pegar essa configuração, no final da tua fala, eu vou começar por aí. Hoje, a proliferação de academias de rede está enorme. Então, nós temos aí 2 grandes empresas que trabalham com essas unidades, crescendo a cada 5 minutos tem uma unidade abrindo. Que é o modelo de hoje. E assim, ainda tem essa configuração que as pessoas têm que fazer sempre um exercício físico com orientação de educador físico. Claro, isso é importantíssimo. Mas isso a gente tem que procurar fazer sempre que possível. Mas uma parcela da população não faz isso, que é o exemplo dessas academias de rede. Eu costumo dizer que quando eu dou exemplo das academias que estão proliferando, que você vai sozinho com o aplicativo e treina, não está errado. Eu aprendi um nome, estudando um pouco de empreendedorismo, eu entendi que isso chama-se modelo de negócio. A academia não está errada, é aquela forma que ela trabalha. Ela não está prejudicando as pessoas. Agora, daí para frente, você tem um personal, é uma outra condição. E ela vai sozinha. Então, o mais difícil aí, doutora Lúcia, que eu acho quando se fala em treinar sozinha, é a parte comportamental. Aí que entram alguns dados subjetivos e menos objetivos. Então, se a pessoa está interessada em treinar sozinha, nós estamos aí no mês de agosto e o cara resolve fazer São Silvestre em dezembro. Não dá. Se ele nunca treinou corrida, não dá para fazer isso. Ou ele vai chegar numa condição de lesão ou um risco muito grande e se machucar. Então, sozinho, ele não vai conseguir fazer isso. Então, ele tem que ter uma orientação. Agora, imagine que a pessoa resolveu fazer um trabalho para aumentar a flexibilidade. Fazer alongamento. Que é importante a partir dos 60 anos. Exato. Que é o alongamento, né? Então, um alongamento não vai causar um risco para ele. Se lesionar com o alongamento não é tão simples assim. Vou dar um exemplo mais prático, que inclusive a própria OMS preconiza. A caminhada. A pessoa resolveu fazer caminhada para perder peso, para melhorar a saúde mental, para conhecer melhor onde ela mora. Tomar sol também. Sol. Sol é muito importante. Ela saiu para andar e isso não tem que ter orientação nenhuma. É zero orientação.
Isso quem diz é o OMS, né? Ou a gente também se baseia muito pelo American College of Sports Medicine, que é uma instituição que dá as diretrizes para a gente sobre atividade física. Então, treinar sozinho não tem problema. Quando que começa a mudar essa página? Quando o aluno melhora um pouco e tem uma condição que ele não pode treinar e ele resolveu fazer o que não deveria. Aí é o erro. Então, eu coloco essa conta muito mais do comportamental do que orientação. Porque se a gente da educação física se burocratizar o cara fazer o exercício, olha, só pode fazer às 7 da manhã. Se você não aquece antes, você vai se machucar. Corrida tem que ter um tempo de caminhada e um tempo de corrida. Tudo isso está correto. Só que se encher uma lista para a pessoa que quer se sentir saudável apenas, você desestimula. Então, hoje a orientação é essa. O que a pessoa quer fazer? E aí, para a parte comportamental, ela pode fazer sim. Não tem risco. Por isso que o movimento é sempre importante. Exato. E alguns pensam ao contrário. Eu não vou fazer nada porque eu tenho medo. De repente, na caminhada, eu vou torcer o joelho. Pode acontecer, claro, mas a chance é muito pequena. Então, a orientação é dessa forma. Para que serve e o que a pessoa está pensando em fazer. Então, é possível treinar em casa? É possível treinar em casa, sim. O tempo suficiente, mais ou menos? Depende muito do objetivo. A gente pensar ali, se pensar em 5 vezes por semana, 30 a 40 minutos é o suficiente. Diários. Doutor, só voltar aqui um detalhe importante. Que quando se fala em treinar sozinho, nós temos a proliferação de aplicativos. Sim. Né? Hoje de manhã eu contei, inclusive, para ver se eu consegui atualizar ali a conta, eu cheguei até no 50. 50 aplicativos? 50 aplicativos, para tudo. Então, treinar sozinho com aplicativo também não é errado, desde que você sabe o que está fazendo. Agora, catar aquilo ali, colocar os dados, peso, altura, sexo, o que faz ou não faz, a chance de dar errado é muito grande. Então, isso é uma coisa ruim. A outra também, que os influencers, o YouTube, né? A gente tinha, talvez na década de 90, do início dos anos 2000, atrizes e atores, que eram as referências. Hoje não é mais isso. E tudo bem, né? É algo que eu também procuro levar muito para a minha profissão e passar para meus alunos da universidade. Eu nunca uso a frase "no meu tempo". Né? As coisas estão no nosso tempo. Exato. Hoje. Então, assim, isso é real. Tem coisas boas, sim. Tem aplicativos bons, tem youtubers bons, tem influencers bons, isso acontece. Mas se a pessoa nunca fez nada, pensando em treinar sozinha e for por esse caminho, aí a chance de dar errado é muito grande. No mínimo, vai se sentir mal e ter dores aí, risco de lesões. Professor Silvio, eu aprendi com você uma coisa muito interessante. Que a gente não precisa fazer tanto exercício. É a qualidade do exercício e a forma correta de fazê-lo que traz o resultado. Você pode explicar como é que isso se processa? Sim. De uma forma simples para os nossos colegas advogados e advogadas, estagiários e seus familiares. Eu estou insistindo porque esse podcast que a gente está fazendo é, de fato, pedagógico. É, de fato, a preocupação da Caixa de Assistência com a saúde dos colegas, essa saúde vital de movimentação, de atividade, de movimentação física e, se quiserem, também de exercícios físicos. Perfeito. Boa pergunta. Excelente pergunta. A gente vai pensar no balanço quantidade e qualidade. Claro. Vou dar um exemplo. A musculação, ela tem mais de 800 exercícios. Nossa, 800 e acho que mais de 800 musculação. Se eu pegar um aplicativo simples, ele tem 800... O que eu uso, por exemplo, para a empresa, 840 exercícios. Então, você tem uma quantidade muito grande. Toda hora aparece exercício diferente. A musculação e a academia, se uma pessoa faz um movimento que ela acredita que aquilo funcione, pode até funcionar, já vira outra condição de treinar para quem nunca fez aquele exercício. Então, hoje o desafio maior, pelo menos o que eu faço com o personal e como você professor... Você é professor universitário, exato. Você é doutor exato. na área. Eu tenho mais um cuidado da curadoria do que da quantidade. Se você não Sim. procurar selecionar, explicar o que é efetivo, sai nessa quantidade maluca de coisas e as pessoas fazem um monte de exercícios achando Errados. Que aquilo vai ser adequado e não é. Então, se pensar no modelo de a pessoa quer melhorar a postura, se a gente trabalhar grandes áreas musculares das costas, resolveu. Ou pelo menos já é um avanço. Não há necessidade de fazer um monte de atividade, por exemplo, um RPG, ou fazer um pilates, ou fazer fisioterapia e fazer musculação. Não que elas não sejam erradas. Se quem quiser pode fazer, mas Sim. é uma pessoa que tem tempo, nós não temos tempo. Ou se ela optou por alguma coisa que é um RPG, ali resolveu a vida dela.
Ela não precisa pôr uma musculação, Uma por exemplo. atividade Exato. é o suficiente. E o cuidado, porque cai nessa condição, doutora Lúcia, que as pessoas elas vão para uma academia e quanto mais exercício fizer, melhor é. Quanto mais suar a camisa, melhor é. E não é real essa condição. Ele pode fazer um treino de meia hora e cuidado também com essa orientação, porque existe o tal do HIIT, que é o treinamento intervalado de alta intensidade, que é um modelo de treino, que não está errado. Só que não... Exige muito do coração. Exige, exato. Coração, musculatura, aeróbico. tudo isso. Exato. Então, é um modelo que você treina muito intenso em pouco tempo, que é uma das formas de treinamento. Não está Mas nem equivocado todo mundo fazer isso. pode, né? Exato. Principalmente os idosos. Mas a gente... Aquele turista de final de semana. Isso. E a gente vê muitas pessoas indo para academia com esse mindset, né? Eu vou lá, tenho meia hora e faço perna, coxa, glúteo, peitoral e Tudo tá ótimo. junto no mesmo dia. Né? E não precisa, né? Isso vai do planejamento da tua aula. Ele pode cuidar do tronco para cima numa Isso. aula. Na outra aula ele pode cuidar do tronco para baixo. Sim. Dos alongamentos. O que ele gosta mais. Sim, é né? importante ouvir. O que a pessoa fala, eu tenho um exemplo de uma aluna de 77 anos. Quando eu conheci ela para dar aula, e fui fazer um bate-papo, uma entrevista com ela, eu entrei na casa dela, ela falou assim, bom dia, não me mande fazer caminhada. Foi a segunda frase que ela falou para mim. E tudo bem, tá ótimo, eu tenho que melhorar a parte cardíaca, eu tenho que fazer a parte muscular, não precisa caminhada só para isso. Então é outra condição, não é fazer o que todo mundo está fazendo. Né? E aí a qualidade do teu trabalho acaba sendo aumentada, do seu exercício, você tem um benefício melhor. É deixar de forma orientativa e personalizada. Exato. Cada um sabe o que é melhor para si. Sim. A gente tem aqui na Caixa também uma preocupação grande. Quem sabe, né? Para o futuro, nesse momento a gente não conseguiu ainda, que é pensar num espaço de bem-estar para quem está dentro das estruturas aqui, né? No dia a dia. Com pequenos movimentos, né? Aqueles Exato. que você consegue acessar na hora do seu café, na hora do almoço, para toda a coletividade, que isso é uma tendência nas empresas. Como é que está funcionando isso, Silvio? Hoje está acontecendo muito a questão do... Que as empresas buscam espaços de multiuso, vamos dizer, mas com esse conforto físico, né? Sim. Existem dois movimentos. Existem os movimentos que ela dá com benefício. O Gympass é um desses serviços que a pessoa tem lá um valor e ela pode usar por conta própria. Mas aonde ela usa? Online? Academias conveniadas. Tá. Então, a Gympass, que é um exemplo, eles fazem esse tipo de cadastramento, né? Homologa esse fornecedor e o funcionário vai lá e consegue usar. Então, mas é sozinho. Sim. E a outra corrente é da própria empresa. Não, é essa que eu quero saber. Essa que é interna. Então, isso tem. Tem porque hoje você consegue, com um espaço não grande e um programa específico para cada empresa, criar um modelo de exercício físico com facilidade. Tá. Então, eu imagino, aqui até comentei antes da gente começar a gravação, que a quantidade de pessoas que vem entrando aqui era muito grande. É que você viu agora na portaria quando você chegou, o movimento da Caixa. Então, aí é um estudo, né? Como que é esse estudo de viabilidade, como que isso se movimenta. E, em geral, vai ser essa condição. Olha, eu tenho meia hora, tudo bem. Então, essa meia hora não vai ser correria, mas vai conseguir fazer alguma coisa dentro desse espaço. Sim. Então, é um modelo que existe bem em empresas. Isso traz reflexos também para a produtividade como um todo, das equipes internas. Total. Eu acho que isso gira uma série de pratos, né? Porque você tem uma empresa, no caso a CASP, que está oferecendo esse serviço. Me corrija se eu estiver errado, porque agora eu entro na parte administrativa. Não, nós estamos aqui trocando uma ideia, né? Batendo um papo. Ela tem uma espécie de corporativa, ela tem uma receita que ela usa em prol do advogado. Então, isso ganha a instituição. Ganha o advogado porque ele sai desse risco todo, ele é orientado, inclusive para fazer fora da própria instituição, naquele tempo que ele consegue. Então, aí ele já está no outro patamar. Esse cara vai para o esporte. Melhor, esse cara vai para o exercício físico. Ainda que ele não venha todos os dias, mas ele tem essa condição. E aí ganha ele para a saúde mental, ele consegue fazer algo que ele queria tanto, por exemplo, correr uma São Silvestre, ou ganhar massa muscular. Essa condição ele atinge. Perfeito. Com facilidade. Ô Silvio, você consegue fazer algum tipo de paralelo com países muito frios, onde as pessoas moram? E aqui no Brasil, por exemplo, que a gente é um país tropical, e as facilidades que a gente tem para excitar um movimento.
Sim, sim. Acho que nós somos privilegiados mesmo. A essa para condição. movimentar o corpo. Porque é comum, como a gente comentou, a quantidade de academias próximas de casa. Outro movimento muito forte, pelo menos na cidade de São Paulo, acho que isso no Brasil inteiro, não é só na cidade de São Paulo, as grandes cidades pelo menos. Hoje você tem condomínios que estão se adaptando para isso. Então é normal dar aula em algum lugar que tem um prédio, por exemplo, as Perdizes. Tem prédio lá de 50 anos de idade. E os caras querem arrumar um lugar para que a pessoa possa fazer. Então essa já é uma condição que ajuda muito. A outra é essa possibilidade de não termos aí 3, 4 meses de inverno. Eu dou aula para um aluno, embora a gente pode entrar nesse assunto, é online. É um português que mora na Inglaterra. E ele tem essa questão da sazonalidade. Não dá para fazer exercício no inverno. A gente está falando de Londres. Então, ele é adaptado para a casa dele. E ele consegue fazer, ainda que não tem esteira, que é o que as pessoas pensam. Não tem uma esteira em casa. Todo mundo compra esteira para depois não usar, né? É aquela frase célebre de 1500 de Cristo, né? Para colocar a toalha e guardar a roupa que você vai usar no dia seguinte, ela é ótima. Sim. Mais nada. E ainda é uma frase antiga, mas é verdade. Então, assim, essa condição para a gente é muito favorável. De poder... O online nessa hora funciona muito bem. Funciona, embora eu tenha algumas ponderações em relação ao online. Mas eu acho que é isso. A gente tem total condição de fazer exercício. No inverno nosso, das 10 às 3 da tarde, ou um pouco no final de semana, por exemplo, isso funciona. Perfeito. Silvio, nós estamos chegando no final do nosso bate-papo. Professor Silvio Alabastri, doutor vou repetir aqui, pela Universidade Federal de São Paulo em Ciência da Saúde, Cardiologia e co-supervisor vinculado à University of Kent. É livre-docente, docente na Universidade de Mogi das Cruzes. Que recado você deixa para a nossa comunidade jurídica, de um modo geral? Sim, acho que o recado mais importante já foi dado na parte introdutória, no começo da conversa nossa. É sempre pensar que o tempo vai faltar mesmo, né? Nós temos a área de vocês, imagino, com certeza como a gente comentou, essa coisa do online, o volume de trabalho vai ser sempre grande, e acho que não é só um privilégio, entre aspas, dos advogados. Para todo mundo tá assim. Então, eu costumo dizer o seguinte, que quando eu me formei, as pessoas perguntavam assim, cara, o que eu preciso fazer para ter saúde? Faz uma caminhada, mexe o corpo, como eu falei agora há pouco. Isso é uma coisa muito, muito lógica. Hoje eu sou um pouco mais objetivo, não necessariamente mal educado, mas eu sou um pouco mais realista. É uma conta. Ela tem que ser opção. Escolhas. Se você não fizer nada, você vai ter uma conta para ser paga. Se você fizer o mínimo, eu acho isso que muda muito. Essa conta vai ser outra. Então, as pessoas que eu deixo o conselho é o seguinte, um trabalho personalizado, ele é a melhor forma de entregar exercício? Sim. Uma academia é boa? Sim. Um clube é bom? Sim. Mas não é só isso. Você pode se prontificar a fazer os teus movimentos, que vai te colocar numa condição de escolha que vai ter um resultado melhor na frente. Então, a gente está vivendo aí 70, 80, 90, 100 anos. Essa é a condição. Se você não fizer escolhas para investir naquilo que você tem de melhor, e a única coisa que é o teu maior bem é o corpo, e lá na frente você vai deixar essa conta. E só mais um detalhe, doutor, assim, como eu trabalho muito com idosos, é muito clara essa condição. Daquele que teve um histórico mínimo daquele que não fez nada. Só que muitas vezes eu vou trabalhar com idoso que ele já tem uma doença instalada. Ele já teve um AVC, ou tem uma artrose muito forte, ou ele tem uma deficiência respiratória enorme. E isso não é legal, porque isso é muito sério. Né? Falar de uma pessoa que ela tem, por exemplo, uma hipertensão, que tem que ter um autocontrole, isso é sério, porque muda toda a vida dela. São essas situações que a gente consegue evitar, com pouco. Então, essa seria uma sugestão que eu passo para vocês. Procurar se prontificar naquilo que você gosta, naquilo que você pode. E não necessariamente pensar em 3 vezes por semana, que vai ser 40 minutos. Não, hoje o exercício físico tem uma larga quantidade de forma de ser feito. Então, decisão, tomada de decisão e pensar em como que você vai estar nos próximos anos. Perfeito, professor Silvio. A gente só tem a agradecer a sua presença aqui no podcast CAASP, falando sobre
os movimentos físicos e as atividades físicas, as diferenças e, principalmente, com toda a sua experiência, estimulando nossos colegas a uma movimentação, a uma prevenção. Sim, sim. Porque nós temos 24 horas no dia, tem que dar tempo. Sim. Esse é o recado, né? Só mais uma coisinha, doutor, que agora isso aqui eu acho que é um pouco específico para os advogados. Em relação de um livro, te posso comentar? Ah, verdade. Tá. Eu fui convidado pelo doutor Henrique Marcelo dos Reis para fazer um livro sobre contar tá aqui. Gestão pública, privada e direito esportivo. Sim. Então, acho que eu vou fazer esse comentário porque eu estou no ambiente de advogados. Sim. Eu não poderia ser um lugar melhor para falar sobre isso. Sim. E quando eu tive esse convite, ficou um pouco estranho para mim, porque eu sou da área do esporte. Só que o objetivo do doutor Henrique foi fazer um documento voltado para os advogados e para o governo federal. Sim. Então, ele vai ser lançado daqui 2 meses e ele junta 3 vertentes. A parte jurídica de vocês, a parte de promoção pública e a parte da atividade física, da saúde, da promoção de saúde. E é da editora... Pode falar? Pode. A editora é a Quartier Latim. Quartier Latam. Parece para vocês Latam, perdão. O doutor Henrique é advogado. Que, aliás, ele é da mesma turma da Patrícia, né? Que é a presidente. Exatamente. É da mesma turma dela. Sim. Então, acho que vale a pena, não pela questão comercial, porque, inclusive, eu não tenho nenhum conflito de interesse comercial com o livro. Mas o importante para advogados e para o público, e né? você está participando Estou participando com esse tema, que é a promoção de saúde voltada ao envelhecimento. Veio a calhar, então, o seu Total. convite para cá. Total. Muito bom. Você vê que os bons ventos conspiram sempre para os mesmos locais. Sim. Que essa é a nossa preocupação nessa gestão e de cuidar do advogado aqui dentro da caixa. Lógico, ninguém é pajem de ninguém, né? Perfeito. Mas a gente tem que estimular. Sim. É isso. Muito obrigado, doutora Lúcia. Obrigado aos demais que estão aqui participando da produção também. Jornalista Paulo também. E espero ter contribuído um pouco de forma prática, né? E menos complexa possível para os advogados se sentirem bem e viverem melhor. E mãos à obra, pessoal. Vamos nos movimentar. Obrigada, professor Silvio. Até a próxima. Obrigado a vocês.